E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí na luta, né? Então hoje eu vou gravar a aula da terceira semana do PET. Do segundo ano, então, ficou terceira e quarta semana juntas, trabalhando no mesmo conceito aí, que é a filosofia da arte, tá? Então nós vamos fazer um vídeo aí sobre a filosofia da arte. Muito bem. Estética, né? Estética é chamada de filosofia da arte. É um campo de conhecimento da filosofia também, né? Vários pensadores da filosofia estudaram sobre o conceito da arte, né? O conceito do belo, né? Isso. Inclusive Platão e Aristóteles pensaram essa filosofia aí. O livro, o Pet, ele apresentou esse conceito aí para falar sobre a questão da estética, na questão dos sentidos, né? A percepção que nós temos, né? O aprendizado que nós temos através da arte, né? Como nós podemos aprender através da arte. A cultura, né? Uma obra de arte, uma música e etc. Tá? É uma forma de aprender a arte, né? É uma forma de entender o mundo, a visão de alguém sobre alguma coisa, né? Uma expressão artística, um vaso, um quadro, né? Uma obra, uma música, etc. É, é chamada de estética, né, a filosofia da arte, como é conhecida hoje. Na Grécia, alguns filósofos que trabalharam a questão da filosofia da arte, como Platão e Aristóteles, eles tinham um pensamento oposto sobre a estética, né? Platão, por exemplo, pensava, por exemplo, que a reprodução de um quadro, né? Você fazer um quadro era meramente uma reprodução da realidade não verdadeira, né? Porque para ele a realidade verdadeira era o mundo das ideias. Então aqui já era uma reprodução e quando você pintava um quadro era uma reprodução ainda maior daquilo que está guardado no mundo das ideias. Aristóteles discordava, né? Apesar de dizer que era uma reprodução, ele dizia que a arte era importante para o conhecimento, né? Então nós falamos aí sobre as pinturas rupestres, né? Isso. Que a gente tem hoje, que é a primeira forma de o ser humano apresentar suas percepções sobre o mundo, né? Através da pintura rupestre, etc. Então, ele deixou gravado lá para a história aquilo que ele entendia sobre o mundo, né? Aquilo que ele via sobre o mundo, né? Muito bem. Aí daí quando nós continuamos no PET, é, fala sobre a criação do termo estética, tá? Que é uma das perguntas do exercício. Quem foi que cunhou e por que que ele cunhou, tá? E como ela foi passando ao longo do tempo, né? Como ela foi sendo apreendida pela filosofia e pela arte, né? Em si. Muito bem. Depois o Pet apresenta um texto, a ideia do Kant, né? A ideia do Kant é um livro que ele tem que chamar Crítica do Juízo, né? Nesse livro ele fala sobre especificamente sobre a arte, sobre as nossas percepções sobre a arte, né? Então ele propôs uma mudança em relação à percepção que nós temos da arte. Ele dizia que a arte ela não é uma percepção subjetiva, tá? Aquilo que eu acho que a arte é bonito, ou o que eu acho que a arte é bonita, ou que você acha que a arte é bonita ou feia, é questão de belo ou de não belo, né? Ele não dizia que isso é subjetivo. Ele dizia que a arte você precisa ser educado para entender a arte, né? Você precisa ter uma instrução, né, para você entender a arte. Não é qualquer pessoa que chega lá num quadro, numa pintura clássica e vai começar a dizer sobre aquela pintura ou dizer sobre os traços daquela pintura. Você precisa ter uma educação para você falar sobre aquela arte, né? Então, a partir do pensamento do Kant, né, na ideia de que a arte é uma forma de comunicação, na ideia dele, a arte depende de três coisas, né? A existência da arte. O artista, que ele chamou de gênio criador, né? A obra de arte com a sua beleza, ela sempre expressa alguma coisa, né? Você pode não gostar, quando vai dizer assim, que você não foi instruído para entender o que aquela arte quer dizer, né? O público que recebe e julga a obra, né? Então você tem um julgamento sincero quando você entende sobre a arte, né? Então, para você entender sobre a arte, você precisa ser educado, né? Você precisa ter uma instrução sobre o que é a arte, né? E o artista? O artista, na ideia de Kant, é compreendido como o gênio
criador, né? Ele interpreta o mundo e alcança a beleza através da arte. Não só de um quadro, né? De uma música, né? Uma música pode ser também como é que chama? Uma obra, né? Um vaso, um desenho, né? Uma aglomeração de coisas. Sempre quer dizer alguma coisa naquilo, né? Então, a ideia de Kant era buscar um conhecimento racional, né? Um conhecimento racional, de bom iluminista que ele era, né? E autonomia. Então, para concluir, para Kant a questão da subjetividade, do gosto, não há como universalizar esse juízo subjetivo, né? Não há como você fazer um juízo da obra de arte através da subjetividade. Na ideia de Kant, então, essa questão atrai a ideia de que alguma coisa ser considerada bela é necessário antes compreender que ela realmente é. Sendo assim, a educação seria responsável pela compreensão a partir da formação do gosto, né? Então, não é dizer assim, chegou para uma obra de arte e falar assim, isso é belo, isso não é belo, isso aí para ele não conta, né? Você tem que ser instruído para entender o que é belo, né? Para entender o que é uma música clássica, né? Para entender o que é um quadro e etc. Depois o livro traz um outro texto da Escola de Frankfurt, que vai falar também sobre a questão da arte. A Escola de Frankfurt é alemã, né? E reúne alguns filósofos que pensaram o neomarxismo e algumas ideias do Freud também, né? Eles juntaram lá e aí eles começaram a conceituar algumas ideias. O livro citou aí alguns desses filósofos, que é o Benjamin, o Adorno e o Horkheim, né? E a sua percepção através da arte, de alguns conceitos filosóficos do Marx, alguns conceitos sociais, né, e alguns conceitos da filosofia psicanalítica de Sigmund Freud, né? Muito bem. Então, nessa escola aí, a filosofia, a formação da filosofia pensada por eles, afirma que a possibilidade de reproduzir obra de arte faria com que ela perdesse sua originalidade, né? Unicidade e exclusividade dos aristocratas, né? Então, no aspecto positivo da questão da reprodução da obra de arte, é que antes, para você ter acesso a uma obra de arte, né, você tinha que ir ao museu onde essa obra tá lá, né? E aí, com a fotografia, com várias formas de reprodução, hoje a gente tem acesso, a gente conhece muito mais a arte, né? Por outro lado, eles criticam que dentro do sistema capitalista a obra de arte ela perdeu a questão de autoria, né? Ela perdeu a questão de belo, né? Ela perdeu a essência da arte, né? Ela passou a ser a forma de ganhar dinheiro, né? A especulação. Hoje em dia você pega uma obra de arte, ela vale milhões, né? Então se especula sobre a obra de arte e se agrega valor a ela para ela representar forma de luxo, de poder, etc. Né? Você vê que esses grandes bilionários aí, eles têm obras de arte como forma de guardar dinheiro, né? Então, o Walter Benjamin, né, chama a atenção para essa exposição e fala sobre uma nova forma de cultura que busca reproduzir sem senso, né, sem autoria a arte, né? Muito bem, então esse aí é o posicionamento da Escola de Frankfurt. Eu vou lembrar a vocês que tem outros pensamentos da filosofia da arte dentro da filosofia, né? O Nietzsche, por exemplo, também falou sobre a arte. Ele falava que a música é importante para despertar em nós, homens, né? Aqueles sentimentos mais puros, né? Etc. Tem outras coisas. E hoje, né? Hoje, a estética, desde a relação lá dos gregos, né? Que eu falei de Platão e Aristóteles, sua definição como área de conhecimento no século XVIII, que vocês vão ver aí no livro, vem se transformando e buscando compreender os principais fatores que levaram os indivíduos a possuírem pensamento estético, né? Isso é inerente ao ser humano, né? Você vai ver uma coisa, você não vai entender, você fala assim, mas que coisa horrorosa, né? Que coisa feia, né? Já outros que entendem mais vão dizer assim, não, isso é a expressão artística, etc, né? Então, hoje em dia, parte das teorias estéticas são produzidas também por artistas que visam unir a prática e a teoria e a produção de um conhecimento. Então hoje você vê um artista que ele coloca na sua obra de arte, né? Você vê o rap, né? Que é uma música, você vê um quadro, etc. Você vai ver a expressão daquele ser humano, né? Daquela pessoa, o que ele sente, né? Ele expressa na arte o que ele sente. Então a arte tem se tornado isso aí. E aí tem alguns outros pensadores que pensaram a arte.
Daí tem algumas perguntas, vocês vão ler o texto que está proposto aí e responder. Beleza? Vocês compartilhem a aula aí, se inscreve, manda para os amigos, etc. Beleza?